Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sábado, dia 4 de novembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos 7 a 11. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, um sábado abençoado para cada um de vocês. Sempre que vocês mandam mensagens, sempre que vocês deixam os comentários na pregação, que vocês mandam os testemunhos, eu faço questão de ler porque edifica a minha vida, e cada mensagem que vocês deixam é uma confirmação, uma resposta que essa missão, ela é do coração do Senhor. Então vamos continuar firmes, vamos continuar ouvindo a palavra de Deus, lutando para colocar em prática e compartilhando também para que outras pessoas possam receber essa palavra. Para dar início a essa reflexão, eu queria fazer aqui um comentário de uma pregação que eu tenho guardado. Eu não guardei o nome de quem fez essa pregação, mas eu quero trazer um pouco dessa reflexão. Durante o ministério de Jesus, nós percebemos que Jesus ele aceitava com frequência convite de várias pessoas para comer em suas casas. Mesmo aquelas pessoas que a sociedade considerava pessoas indignas, pessoas sem exemplo. Jesus ele ia na casa de pecadores, de cobradores de impostos, dos fariseus, dos mestres da lei. Todos que convidavam ele ia, porque o amor de Deus ele é para todos. E do Evangelho de hoje vai nos mostrar que Jesus ele é recebido na casa de um dos principais fariseus. Mas o que move Jesus a aceitar o convite é o que move o coração dele hoje também, quando nós convidamos ele para entrar na nossa vida. É o anseio do Senhor de salvar a todos, porque Jesus ele não se importa com o que as pessoas pensam de mim, com o que as pessoas pensam de você, mas Jesus se importa quando nós abrimos o nosso coração e convidamos ele para entrar. O coração do Senhor se alegra todas as vezes que nós o convidamos para morar no nosso coração, para habitar no nosso coração, para fazer uma refeição conosco. Porque mesmo, irmãos e irmãs, o Senhor, conhecendo a malícia dos fariseus, ele aceitava o convite, porque Jesus aproveitava cada oportunidade para testemunhar o amor de Deus, para falar a todos, para que todos tivessem a oportunidade de mudança de vida. Assim como hoje também o Senhor deseja que cada um de nós que ouvimos a sua palavra, possamos ter esse desejo de mudar a direção da nossa vida, de aceitá-lo como nosso Senhor,
e como nosso Salvador. E ali então, naquela refeição, naquela casa, Jesus começou a observar como aqueles que foram convidados escolhiam os primeiros lugares, queriam estar no lugar de destaque ali naquela mesa. Então Jesus ele vai falar de uma parábola relacionada a um banquete de núpcias. E Jesus, com toda a sua sabedoria, ele usa essa parábola para dizer para todas as pessoas que estavam ali, e hoje para nós: aquele que se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. A igreja, ela insiste muito em nos mostrar a virtude da humildade. Isso é muito importante para nós. São Gregório dizia que a humildade é mãe e mestra de todas as virtudes. Jesus dá a entender aos fariseus que não é fácil encontrar uma atitude correta que nós devemos trazer para a nossa vida. É fácil pensar que nós somos melhores do que aquilo que de verdade nós somos. É por isso que Jesus sugere que nos consideremos sempre inferiores e que nos coloquemos lá no último lugar. Jesus, ele deu esse exemplo. Jesus é aquele que soube se colocar no último lugar e depois foi exaltado. Como explica o Papa Bento XVI em uma das suas homilias, ele disse assim: essa parábola, num significado mais profundo, faz pensar também na posição do homem em relação a Deus, porque o último lugar pode representar de fato a condição da humanidade degradada pelo pecado, condição da qual só a encarnação do Filho unigênito a pode elevar. Por isso foi que o próprio Cristo ocupou o último lugar no mundo, a cruz. E precisamente com essa humildade radical que ele nos redimiu e nos ajuda todos os dias com o seu sacrifício. Jesus é aquele que se colocou de verdade no último lugar, o lugar do serviço aos outros, o lugar da entrega generosa até a cruz. Por isso, depois ele foi exaltado à direita do Pai. O próprio Jesus ouviu o convite da parábola de hoje: vem mais para cima. A virtude da humildade é, portanto, uma condição necessária para que Deus possa nos exaltar, porque com passos de humildade é que subimos ao alto dos céus, disse Santo Agostinho. E depois Jesus sugere aos fariseus que eles pudessem viver o amor uns com os outros, porque o amor, ele é um grande sinal de humildade. Meu irmão e minha irmã, essa palavra do Senhor hoje é para nos ensinar esse dom. Quando nós nos colocamos no último lugar, nós nos assemelhamos a Jesus, que sendo Deus, que tendo sempre o primeiro lugar, ele abre mão do primeiro lugar, ele abre mão do trono, ele abre mão do poder para carregar uma cruz, para se sacrificar por cada um de nós. Ele se humilhou e por isso o Senhor foi elevado. Nesse mundo hoje competitivo, nós somos treinados, humanamente falando, a querer as primeiras posições, a querer o primeiro lugar, a querer sempre ser reconhecido, a querer sempre ser destacado. Mas quando Jesus conta essa parábola, ele nos ensina algo muito precioso, que quando nós nos humilhamos por amor a Deus, é o Senhor que vai nos exaltar. Quando nós reconhecemos quem nós somos, de verdade, reconhecemos que somos pecadores, que somos fracos e que carecemos da misericórdia do Senhor. É por isso que o Senhor fala: fica lá no último lugar, fica lá na última fila, porque assim, quando você chegar,
e ficar lá atrás, aquele que te convidou vai te chamar: vem mais pro alto, fica perto de mim. E a humildade, meus irmãos e minhas irmãs, é um dom que todos nós precisamos ter. O Papa Francisco também, em uma de suas homilias, ele disse assim: a palavra humildade vem do latim humus, que significa terra. Então disse o Papa, para chegar ao topo, ao céu, você tem que permanecer baixo como a terra. Por isso Jesus ensina: aquele que se humilha será exaltado. Deus, Ele não nos exalta por nossos dons, por nossas riquezas e habilidades, mas Ele nos exalta por nossa humildade. Deus exalta quem se abaixa, quem serve, quem se humilha. É essa riqueza, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra do Senhor hoje vem nos ensinar. Nós, como seres humanos, somos treinados para querer os primeiros lugares e muitas vezes para chegar ao primeiro lugar, muitas vezes para ser visto. Uns precisam pisar nos outros, humilhar os outros, mas não é assim que o Senhor nos ensina. Satanás perdeu a honra do céu justamente porque ele perdeu a humildade. Ele esqueceu quem ele era de verdade e por um instante ele imaginou que ele já tinha anjos ao seu serviço e que se ele já tinha anjos ao seu serviço, ele poderia escalar um pouco mais e ficar no lugar de Deus. O erro de Lúcifer foi deixar-se enganar, achando que ele era maior do que realmente ele era. Então ele deixou de lado a humildade. Ele deixou de lado o serviço a Deus e fez com que muitos outros anjos se rebelassem contra o Senhor. E por isso eles foram expulsos do céu e perderam o direito de estar junto do Senhor. E Satanás, junto com seus anjos, se tornaram aqueles que definitivamente estão condenados para sempre. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos chamados a olhar para nós mesmos e lembrar que todo dom, toda habilidade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, veio de Deus. Nós não temos nada de nós mesmos. O erro, o engano que Satanás usa é esse. Quantas pessoas se deixam iludir pelo poder, pelos dons? Quantas pessoas acham que são alguma coisa de verdade, mas esquecem que nós só fazemos e agimos porque a graça de Deus age em nós. E a humildade é que nos mantém no nosso lugar. É a humildade que nos faz procurar os últimos lugares, procurar carregar a nossa cruz, saber que nós temos um longo caminho a percorrer, saber que a eternidade está nos esperando, mas que aqui na terra nós somos chamados a viver dignamente, honrando a missão que o Senhor nos deu. O Evangelho de hoje é para abrir os nossos olhos e lembrar de Jesus. Veja, meus irmãos, a história de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento até o último dia. Ele abriu mão de tudo, das honras, dos aplausos, do reino, para se fazer servo. Jesus, ele não se importava, ao contrário, ele tinha prazer de abraçar os pecadores, de estar entre aqueles que eram rejeitados pela sociedade. Como no Evangelho de hoje, Jesus, ele não recusava o convite de um fariseu para ir na sua casa e para aproveitar aquele momento para evangelizar. Jesus curava todos que o procuravam. E Jesus estava ali, vestindo como as pessoas simples, amando, acolhendo, dedicando tempo para que as pessoas pudessem se sentir valorizadas. É por isso que o Evangelho de hoje é tão forte. E é por isso que todos nós
precisamos pedir ao Senhor essa virtude da humildade. E essa humildade nós temos que usá-la todos os dias e viver com ela, no trato com as pessoas da nossa família, nas nossas relações de trabalho, de vida, e principalmente na nossa relação com Deus, sabendo quem nós somos, reconhecendo as nossas limitações e as nossas fraquezas, mas reconhecendo o que Ele nos disse: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E para mostrar um exemplo tão claro disso, antes da nossa oração, está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 2, e que diz assim: se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende o mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Não façais nada por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como um homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, o Pai o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. Toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, diante dessa palavra, eu quero te pedir, a começar por mim, Senhor. Dai-me o dom da humildade. Dai a cada um de nós, Senhor, esse dom tão maravilhoso e tão necessário para nós vivermos dignamente como seus filhos. Não deixe, Senhor, que o orgulho, que a soberba, que a vaidade possa tomar conta de nós. Não deixe, Senhor, que aquele que exerce alguma liderança caia no engano de Satanás e use a autoridade que tem para humilhar as pessoas. Mas ao contrário, aquele que tem uma missão, que possa se colocar como o Senhor, sendo servo dos outros. Sim, Senhor, que essa palavra hoje possa produzir frutos de conversão, de mudança e de transformação na nossa vida. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.